agora que a gente já viu o Selection Sort, vamos ver outro algoritmo elementar que é o Insertion Sort, que é a ordenação por inserção. E, novamente eu vou usar a animação do VisuAlgo para explicar esse algoritmo. Então, o Insertion Sort, ele é um algoritmo de ordenação também elementar, que não vai ser muito eficiente, e a estrutura dele é parecida com a estrutura do Selection Sort. Ó. São dois fors alinhados, né? Um for externo e um for interno. Mas a ideia do Insertion Sort é bem diferente do Selection Sort, tá? Apesar de ter uma semelhança na estrutura do algoritmo. O Insertion Sort parece com um algoritmo que muita gente usa para ordenar cartas de baralho. Para quem joga baralho, jogos que você precisa segurar muitas cartas na mão, como cacheta, né, ou outros jogos similares, você, em geral, sempre tenta manter as suas cartas, né, em uma das suas mãos, e você tenta manter essas cartas ordenadas, porque quando aparece uma carta na mesa, você sempre tem que olhar e procurar padrões ali nas suas cartas, e esses padrões, em geral, estão relacionados à ordenação das cartas, né. E quando você pega um punhado de cartas, né, novos ali no início do jogo, a primeira coisa que você vai fazer é tentar ordenar essas cartas. E aí, o que a maioria das pessoas faz? Você coloca todas as cartas na mesa, né, e aí vai ordenando incrementalmente. Você pega a primeira carta, no nosso caso que seria o 3, e coloca em uma das mãos. Sempre, então, essas cartas, esses elementos que vão ficar laranjas aqui, já vão estar ordenados entre eles, tá? Então, você coloca a primeira carta na sua mão esquerda, por exemplo, que você vai manter essas cartas ordenadas. Então, 3, ele está sozinho, então ele já está ordenado entre ele, né? E aí você pega a próxima carta, que é o 44 aqui no caso. E agora a ideia é o quê? É você pegar a sua mão esquerda, onde você tem as cartas já ordenadas entre si, e inserir essa carta 44, né, esse elemento 44, nesse vetor aqui laranjinha, de tal forma que esse 44 fica ordenado em relação aos caras que estavam aqui. Como o 44 é maior do que o 3, ele já vai parar na primeira, né, o for interno aqui, o que ele faz é essa inserção, né, a inserção de um novo cara nesse vetor do esquerdo aqui. E aí, como o 44 já é maior que o 3, é dessa forma que a gente tem que colocar, né, tem que colocar o 44 à direita do 3. Então, a gente agora está com duas cartas na mão, né, o 3 e o 44. E aí a gente vai pegar a próxima carta, que é o 38. E aí a gente tem que inserir ela aqui nessas duas cartas, de tal forma que ela fica ordenada. Essas 3 cartas, né, agora ficam ordenadas. E aí, a gente compara o 38 com o 44, a gente vê que o 38 é menor, então o 38 tem que entrar antes do 44. Então, o que a gente faz? A gente já desloca o 44 para a direita, para abrir espaço para o 38. O 38 vai ter que entrar aqui, né? E aí, eu comparo agora com o 3 e vejo que o 38 é maior do que o 3. Então, eu sei que o 38 tem que entrar aqui, no meio. Certo? E aí, agora eu tenho na minha mão 3 cartas, 3 elementos ordenados entre eles, né? Veja a diferença disso para o Selection Sort. Né? No Selection Sort, eu teria nesse momento o 2, o 3 e o 4 aqui nas primeiras posições. Né? Eles já estariam na posição correta, né? O Insertion Sort não, esses caras não estão na posição correta ainda, mas eles estão ordenados entre si. Né? Então eu estou ordenando o meu vetor, né? Mas de uma forma diferente. Então, o próximo elemento agora é o 5, e aí eu vou abrindo espaço para o 5, ó, até achar alguém que é menor do que o 5, que no caso é o 3. E aí eu coloco o 5 imediatamente depois dele. E aí vem o 47 é maior que todo mundo, então eu não vou deslocar ninguém. Aí vem o 15, eu vou ter que deslocar o 47, o 44, 38, e o 15 vai entrar ali depois do 5. E assim por diante. Certo? Então eu vou sempre aumentando o número de elementos nesse meu subvetor esquerdo, e vou ficando com menos elementos aqui no meu subvetor direito.
Então, né, essa estrutura é um pouco parecida com o selection sort, né? Porque o selection também mantém esses dois subvetores. Só que o funcionamento, a ideia é diferente, né? E aí, né, sigo até ter todos os elementos ordenados. Então, esse aqui é o código do insertion sort, também idêntico ao que está lá na apostila do professor Viduani, tá? Aqui, eu não sei por que eu não criei aquela variável n com o tamanho do vetor, mas tudo bem, acho que é porque eu uso o n aqui uma única vez, né, o v.length. Mas, então, esse for externo, assim como lá no selection sort, aqui no insertion sort, ele é o for que divide o subvetor já ordenado, né, parcialmente, do subvetor que eu ainda não mexi, não é que não mexi, mas não, né, ainda tenho que considerar esses elementos aqui. Certo? Então, quando eu chegar no i, né, quando o i estiver valendo 3, ó, o que eu tenho, e aqui eu vou ter um invariante também, justamente aqui no início desse for externo, o que eu tenho é que esses caras aqui antes do i, eles estão ordenados entre si. Né? Veja que é um invariante que tem uma certa semelhança com o variante do selection sort, mas é diferente. Né? No selection sort, esses caras aqui já estavam fixos nas posições finais. Então, né, o 2 teria que estar aqui e o 3 teria que estar aqui. Né? Aqui no insertion, esses caras ainda não... Eu não tenho garantia de que eles estão no local correto final deles. Mas eles estão ordenados entre si. Esses 3 caras já estão ordenados entre si. E aí, por isso que a inserção funciona, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o iésimo cara, ó, que é o meu x aqui, ó, é esse cara que no caso aqui é o 6, e sair andando nesse vetor que já está ordenado entre si, procurando aonde que eu tenho que inserir o 6, para ele ficar, agora para eu ter 4 caras ordenados entre si. E à medida que eu vou andando nesse vetor, enquanto eu não acho um cara, né, no vetor ali que é maior ou igual ao meu x, que é quando eu vou parar e é quando eu tenho que inserir o elemento ali, enquanto eu não achar esse cara menor, na verdade, menor ou igual, eu vou deslocando. Eu vou deslocando o cara da posição J para a posição J mais 1. Então, aqui ó, na primeira iteração, quando o i é 3, ó, quando ele entra nesse for, o J começa na posição i menos 1, que é o 7 aqui. Né? Então, eu vou andar nesse vetor aqui ordenado da direita para a esquerda. Certo? E eu faço isso justamente para poder ir deslocando esses caras. Então, enquanto o x for, que é 6, né, for menor do que o 7, eu vou andando. Então, na primeira iteração, ó, o VJ vai ser menor do que o 6, né? O 7, quer dizer, o VJ é maior do que o 6, certo? Então, eu pego o 7 e jogo aqui na posição J. Quer dizer, na posição J mais 1. Né? Eu pego o 7 que está na posição J e jogo na posição J mais 1. Então, e eu acabo apagando o 6, né? Aqui. Eu sobrescrevo o 6 e eu fico o 7 duplicado aqui. Mas não tem problema, porque o 6 eu copiei ele aqui nessa variável x. É por isso que eu copiei ela ali na variável x. E aí o j vai ser decrementado. E aí quando eu comparar o 6 com o v na posição 1, eu vou ver que o 6 é maior do que o 3. E aí isso aqui vai falhar, esse for vai acabar, porque aqui é o lugar que eu tenho que inserir o 6 mesmo. Né? Então, meu j está aqui na 1, e aí eu vou colocar o x na posição j mais 1. Que é o 6, né? Eu tinha copiado o 7 para cá, agora eu copio o 6 para cá, e aí eu vou ficar com 1, 3, 6, 7. Certo? E eu vou fazendo isso até o meu i chegar na posição n-1, né? Quando o i estiver aqui na posição n-1, eu vou fazer a inserção desse último cara.
e aí o meu vetor vai estar totalmente ordenado. Bom, o algoritmo de Insertion Sort, ele tem várias características interessantes. Ele é estável, ele é adaptativo, ele é online, né? Se você observar, eu só olho para um elemento quando o i chega lá, quando o i, que é o índice, é o contador do for mais externo, né? Então, enquanto o i não chegar em um determinado elemento, eu não preciso acessar esse elemento. Então, eu posso ordenar uma lista de números sem acessar todos esses números no início do algoritmo. Eu posso ir ordenando à medida que esses números vão chegando. E isso é um algoritmo online. Em algumas aplicações isso pode ser bem interessante, tá? Por outro lado, a complexidade desse algoritmo é ruim, né? De complexidade de tempo dele, no pior caso é O de n ao quadrado, tá? No melhor caso, ele é O de n, quando o vetor já está ordenado. Tá? Mas esse melhor caso é um caso raro, né? Um caso, em geral, que não tem muito valor. Certo? Já a complexidade de espaço dele é ótima, né? Ele usa só o vetor original mesmo, e de memória auxiliar ele usa uma quantidade fixa, né, de memória auxiliar, que são só aqueles contadores dos dois for e o x que armazena o elemento a ser inserido. É isso então, pessoal. A gente viu dois algoritmos de ordenação, né, o Selection Sort e o Insertion Sort. São dois algoritmos ineficientes, né, que é complexidade de O de n ao quadrado, mas que em alguns casos são úteis, principalmente o Insertion Sort, né, principalmente por ele ser um algoritmo online. Em algumas situações o Insertion Sort é usado mesmo na prática. Ok? Muito obrigado.